É verdade que mulheres e homens, quando estão no lar, eles têm o direito e a liberdade de fazer o que quiserem, como estas mulheres. Mas será que esta é a realidade de todas as mulheres? A resposta é não, e por vários motivos. Por isso é que hoje vamos conversar sobre privação de liberdade nos casais. Mas antes, olá e bem-vindo ao Asas. Para começar esta edição do programa Asas, vamos conversar com pessoas sobre o tema que trazemos hoje. Afinal de contas, o que é que elas pensam sobre privação de liberdade nos casamentos? Uma mulher casada tem liberdade de estudar? Sim, Tem sim. eu sou da opinião que sim. Sim. Liberdade tem sim de estudar. Tem sim. Penso que sim. Por quê? Porque casamento não é prisão. Você não torna, uma mulher não torna-se posse do homem e ela pode fazer o que bem entender. Porque estar casada não é o fim da vida, né? Eu penso que toda a gente tem a liberdade de estudar, sendo que cada um tem o seu sonho a realizar, não é o matrimônio que deve ser um empecilho para que se cumpra esse sonho, né? Uma mulher casada tem liberdade para trabalhar? Obviamente. Claro. Sim, Na minha opinião, deve trabalhar, sim. Penso também que sim, desde que respeite, sim, haja sempre um respeito dentro do matrimônio, né? Uma mulher casada tem liberdade de trabalhar, sim. Porque imagina casada, depois vem a perder o seu marido. Quem é que vai sustentar a casa? Eu acho que uma mulher sempre deve auxiliar o seu homem. Não é só o homem que tem toda a carga da casa. A mulher também, se tiver como ajudar, que ajude. Todos têm liberdade de voar. Homens e mulheres são livres e podem escolher o que fazer e o que querem ser nas suas vidas. Não há que travar o sonho de um ou de outros. Mas há outras questões quando se fala de liberdade. E essas questões vão ser feitas a Shimo, que é a pessoa com quem vamos conversar já a seguir. Veja logo. Olá, estamos mais uma vez de volta a este espaço que vocês já conhecem, que atualmente estamos aqui para conversar sobre o nosso tema do dia. E desta vez nós queremos saber do Dr. Acho. Doutor, existe aí a frase que diz: casei-te e deves-me obediência. De onde é que surge esta frase? Qual é a origem disto? Bom, ia enquadrar esta frase, ou este comportamento, esta prática, talvez nos ensinamentos que nós temos da nossa religião. Para quem está ligado a uma religião, quando chega o momento de casar, naturalmente segue os ensinamentos e os aconselhamentos da religião, usa a Bíblia para orientar a sua vida amorosa e conjugal. E muito provavelmente o uso exagerado, até o extremo, destes ensinamentos religiosos acaba levando que alguns homens usem esta frase num sentido mais de aproveitamento. De apropriação. Isso. Casei, logo me tens como teu chefe, como teu superior, e não numa relação que se espera, que até a própria religião fala de um nível de horizontalidade. E quando temos relações horizontais, não quer dizer necessariamente que entre os dois não haja quem tenha a última palavra a dar. Também a outra fonte pode ser dada pelas experiências e aprendizagens do nosso patrimônio sociocultural. Verdade. A nossa cultura tem também ditado seus valores, suas práticas, e que orientam também não só a vida em geral, mas também a vida em casal. Com base nisso, e principalmente, como se costuma dizer, em sociedades como as nossas, em que o machismo é a guia principal da nossa atuação, e esse machismo também levado ao extremo leva a que alguns homens façam uma interpretação mais
pessoalizada, mais puxada para si. De tal maneira que alguns homens, por serem machistas, dentro desta tal de formação e educação, acabam considerando que o ser chefe da família ou cabeça de família significa colocar os outros, que era a sua esposa e os seus filhos, numa situação, numa relação de dependência. Essas são duas fontes que podemos considerá-las como provável explicação deste tipo de... O surgimento desta frase. Exato. Agora, doutor, vamos aqui a falar um pouquinho do contexto do surgimento desta frase. Que implicações esta privação de liberdade tem para a vítima num contexto de casamento? O primeiro é o seguinte, o casamento é um espaço de partilha, um espaço de convívio mútuo. E é por isso que chamamos casamento. Vida conjugal significa duas pessoas. Um contrato entre duas pessoas. Exatamente. E essas duas pessoas têm, não só na sua formação religiosa, cultural, até da socialização em geral, mas também podemos considerar como figuras com uma estrutura psicológica e social individual. Ou seja, cada um de nós somos o produto dessa tal socialização religiosa ou cultural, mas também somos seres psicológicos. E por sermos seres psicológicos, temos cada um de nós nossas expectativas, nossas vivências, o nosso psicológico. E que geralmente a tendência é cada um querer encontrar no espaço casamento a oportunidade de fazer aquilo que, enquanto criança, não conseguia fazer. Ou seja, em casa tínhamos algumas privações de liberdades, por sermos filhos dos nossos pais, e são eles que ditavam as normas lá em casa. E quando nós crescíamos, todos dizíamos, se eu for casar, também terei meu espaço em casa. Elas diziam, também vou ser esposa, vou ser mãe. E ser esposa e ser mãe significa gozar de direitos naquele espaço chamado de casamento. Certo. Porém, alguns homens, usando essa tal frase, quase que cortam a possibilidade de exercício desta tal liberdade. O espaço de ser esposa de verdade, ser mulher de alguém, mas também ser pessoa dentro daquele casamento. Há vezes que os tais cortes da liberdade, a privação da liberdade chega até a assuntos do próprio crescimento individual. Ou seja, se eu vinha com minhas expectativas e essas expectativas em sede do casamento não estão a ser satisfeitas, tem implicações não só psicológicas, mas também sociais. Psicologicamente, a privação da liberdade significa que a pessoa tem que guiar a sua conduta tendo em conta os ditames, as decisões de quem quer que esta vivência seja. Esperar que seja o outro a tomar decisão. Isto leva o indivíduo a ficar quase que despersonalizado. Perde as suas qualidades humanas, porque há decisões até que não precisamos muito de consultar o outro. Há vezes que a vida de uma casa tem a ver não só com aquilo que é de cada um, mas o que é comum. Mas quando, por exemplo, ela ouve uma mensagem como esta: educar uma mulher é educar uma nação. Sim. E ela quer ficar educada exatamente por saber que até onde conseguiu educar-se na sua casa não é suficiente para cuidar da família, cuidar dos filhos, criar e educar e tudo mais, mas também cuidar da própria casa. A nossa casa tem que ser também o espelho de quem nos visita. E ela quer aprender um pouco de culinária, aprender um pouco de educação dos filhos, aprender, por exemplo, também melhorar um pouco as suas competências de contar, escrever e outras coisas, ou quem sabe fazer um curso que gostaria de fazer. Gostaria de fazer o curso da saúde, gostaria de fazer o curso de educação, porque sabe que tinha algum perfil para ser docente, para ser pessoal de saúde ou para outras necessidades. Mas quando isso não é possível, porque alguém diz que não pode fazer, naturalmente que psicologicamente essa pessoa passa por situações de
medos constantemente, preocupações, às vezes Opressão. problemas de sono regulares, ou seja, o seu sono nem sempre é de qualidade e isso leva também à depressão e sentimento de opressão, uma opressão que a pessoa fica sempre atenta o que é que vai acontecer agora. Mesmo estando distante do parceiro, infelizmente ela vai interiorizando dominada por ele mesmo à aquela distância. pessoa está ali presente, mesmo estando ausente. Tudo o que faz, os passos que ela dá, está à espera sempre que alguém faça alguma observação. Até Precisa quando da está na, aprovação para se sentir. exatamente, até quando está na cozinha, pode até incorrer em falhas, que dão essas falhas a possibilidade do marido fazer avaliação do desempenho dela na cozinha. Por que aumentou o sal hoje, amanhã, por que pôs pouco sal, outro dia, por que tem mais isto, tem mais aquilo. Portanto, essa pessoa vive um mundo de prisão domiciliária, mas uma Doutor, prisão vou pedir psicológica. Para segurar o seu fio de pensamento, vamos acompanhar uma pequena reportagem que retrata tudo isto que estivemos a conversar, que é a nossa realidade. Podemos? Demos. Vamos a isso. Celeste tinha 19 anos quando abandonou a escola para formar sua família. Eu me relacionei muito nova depois de ter concluído a minha 12ª classe e conheci o meu parceiro, o meu antigo parceiro. Eu me submeti nessa relação sem saber as consequências que eu ia ter de ter que parar os meus sonhos para criar uma família. Tal como muitas meninas de sua idade em Xamanculo, que também sonhavam com um futuro diferente do que o tempo lhes deu. No decorrer do tempo, eu descobri que aquilo que eram os meus objetivos, aquilo que era um sonho para mim, já não fazia parte de mim, porque eu estava a ser submetida numa relação tóxica. Tão tóxica que tudo o que podia fazer era ficar em casa. O princípio é que eu não podia trabalhar, não podia fazer alguma coisa, a não ser somente ficar em casa. Casa era sua prisão e o motivo de se sentir desapontada. Já havia falhado comigo, havia falhado com aquilo que eram os projetos dos meus pais. Então me sentia muito triste, muito decepcionada comigo. Decepcionada, tal como muitas meninas e mulheres se sentem. Afinal, elas passam a vida sendo impedidas de trabalhar. Quais foram as frases mais comuns que ele, neste caso, usava para a privar de gozar do seu direito? Não havia necessidade de trabalhar. Já estudei demais. Então, não precisava trabalhar. Porque ele podia dar tudo, ele trabalhava, então podia dar tudo. Mas não dava. O meu sonho não era só algo, não era um mantimento, era ser alguém. Poder contribuir de alguma forma positiva para a minha vida e para a vida dos meus familiares. Ficando em casa, eu estava muito longe de alcançar isso. Eu acredito que ele vivia um contexto muito antigo, muito antepassado, e que as mulheres tinham que ser somente submissas, donas do lar. Então, um homem somente é que é o provedor, ele é que podia trabalhar. Se eu trabalhasse, eu não ia o respeitar. Então, ele colocava essa barreira do mundo que ele pudesse continuar como cabeça em relação. Na relação conjugal estão algumas barreiras. As outras estão no mercado de trabalho. Um deles, recorda Celeste, é a discriminação. Fui muito discriminada. Eu sempre fui assim, uma pessoa forte. E para o tipo de trabalho que eu fazia, que era andar, era muito difícil. As pessoas me achavam incapacitada, diziam que ela não vai conseguir. Nós trabalhávamos com metas. Eu tinha que chegar a uma certa meta para poder alcançar um certo bonde. E as pessoas olhavam para mim logo de primeira e diziam, ela não vai conseguir. É por ser mulher. Ela não vai conseguir. No meio de homens, ela não vai conseguir. Ela não é capaz. Então, minha força era tentar quebrar esse tabu de dizer ela não é capaz, ela não vai conseguir. Eu fazia de tudo para alcançar ou passar aquilo que era a meta dos homens. Só para pararem de dizer ela não é capaz, por ser mulher. Por ser mulher, seu trabalho é desvalorizado e invisível. Sofrem violências como assédio moral ou sexual no trabalho. Vivem a jornada tripla. Trabalham em condições precárias e veem sua progressão profissional barrada pela discriminação, mesmo que a lei proíba esse tipo de atitude. Todos os cidadãos são iguais perante a lei
gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, posição social, estado civil dos pais, profissão ou opção política. Aliás, Moçambique também ratificou e adotou instrumentos internacionais que proíbem a discriminação da mulher, tal como a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. De volta ao nosso espaço de conversa, doutor, como é que os efeitos da privação de liberdade, elas influenciam na vida da família e como é que afetam a sociedade? Bom, primeiro, como dizíamos antes, ela ficando quase que despersonalizada, dependente emocionalmente até nesta capacidade de decisão do seu parceiro, ela tem papéis lá em casa. O seu papel como mulher fica comprometido porque na relação com o seu parceiro, mesmo tendo desejo e vontade, porque é a sua natureza biológica, de querer uma relação com o seu parceiro afetiva, naturalmente que ela vai ver essa sua decisão, esse seu desejo limitado em termos de exteriorização. Porque o marido, nessa situação, nunca aceitaria uma proposta que tem por iniciativa dada por ela, pela sua parceira. E também a relação entre os dois é uma relação vertical. Ou seja, o casamento uniu os dois, mas como se fosse um contrato de uma organização em que tem um superior, depois tem os colaboradores. Esta relação limita, naturalmente, as relações interpessoais afetivas entre os dois. Geralmente, ela não vai exteriorizar as suas emoções naquele tipo de relação. O outro lado muito importante é a criação e a educação dos seus filhos. Terá muita dificuldade porque sempre vai pensar que está a cometer erros, falhas. E nessa situação ela vai se sentir um pouco limitada em como fazer isto, como fazer aquilo. E mais, isto impacta também diretamente na situação dos próprios filhos. Porque os filhos ficam atentos ao comportamento da mãe. E os filhos percebem que mais, esta mãe não tem iniciativa nenhuma. Sempre quiser fazer qualquer coisa, vamos esperar o pai quando chegar. As crianças vivem um mundo também de desconforto, de olhar para a mãe como uma pessoa que não está com total liberdade em casa, não goza dos seus direitos. Alguns filhos reagem negativamente para essa mulher, cobrando a ela para se posicionar. E ela sabe muito bem que não é tão fácil tomar a sua posição. Às vezes culpam ela, mas porque você, mãe, também quer. Como é que você permite uma coisa dessa? Numa altura dessas, você ainda continua a aceitar isso. Portanto, isto cria, dentro da casa, relações também muito complexas e muito desafiantes para ela, porque tem que satisfazer ou agradar aos filhos, mas também tem que enquadrar aquilo tendo em conta a situação da relação que tem com o parceiro. E doutor, qual é a probabilidade destes filhos replicarem este comportamento tanto do pai como da mãe futuramente? Respondendo à sua pergunta sobre o que seria do futuro das crianças que vivem em um ambiente desta natureza, não existe uma garantia de que as coisas vão ser de uma ou de outra maneira. Certo. A experiência mostra que há dois possíveis caminhos. Um em que aquelas crianças quererão, no seu futuro, não repetir exatamente aquilo que viveram. Ou seja, foi um aprendizado muito grande. E perceberam que o que a mãe sofreu e também a própria relação, e eles também vivenciaram, não gostariam que no seu futuro acontecesse. Eles tomaram a decisão de adotar também estratégias bem adaptativas, com posição. Os homens, por exemplo, podem dizer: eu não gostaria que a minha futura esposa passasse por essa experiência. E as meninas também não gostariam que os seus parceiros, ou ela não passasse por isso, e por isso toma uma decisão na altura apropriada, por exemplo, no período de namoro e tudo mais. O outro caminho infelizmente, o que temos estado a ver é que
é quase que a reprodução, a réplica, portanto, dessa situação. Automática. Considerando que, bom, esta é a realidade. Se é isso que a religião diz, se é isso que a nossa tradição diz, então tem que ser sempre assim. E encontramos isso quase que uma sucessão. Pode não acontecer com todos os filhos daquela casa, mas pelo menos alguns filhos acharem que é assim mesmo, subjugarem-se, portanto, a este perfil. Doutor, muito obrigada por estes minutos de conversa. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Depois de conversarmos com o Dr. Ashim, percebemos muitas coisas. Uma delas é que tem consequências muito graves para a saúde da mulher e até para a família, quando se priva a liberdade de uma mulher. E agora, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já já. Bem-vindo à segunda parte do Asas. Estamos à conversa sobre a privação de liberdade nos casais e vamos arrancar essa segunda parte trazendo uma conversa com Neide, que é uma mulher que mostra que nem tudo vai mal nos casais. Há mulheres sim que têm liberdade de sonhar e voar, como ela própria disse. Olá, eu chamo-me Neide Valéria Citói Hele, tenho 24 anos de idade, casada, não tenho filhos ainda. A liberdade de um lar significa a possibilidade de tu, como mulher, teres de fazer aquilo que tens de direito ou aquilo que é seu de direito. Então, não haver a opressão de tu viveres dentro de um lugar onde somente vives cumprindo com coisas que outras pessoas dizem, mas teres a liberdade de fazer aquilo que tu gostas, aquilo que é por direito. Infelizmente ou felizmente temos visto muitas mulheres ou muitas famílias em que a mulher ela não pode estudar, a mulher não pode trabalhar, a mulher somente tem de ficar em casa a cuidar da casa. Casei há pouco tempo e há liberdade sim para fazer aquilo que gostamos, mas também depende daquilo que nós queremos fazer, não é? Dando um exemplo prático, uma das coisas que faço sem nenhum problema é estudar, trabalhar. Não há nenhuma limitação quanto a isso, há liberdade para fazer esse tipo de atividade. Há muitas mulheres com capacidade, sim, de ajudar o país a desenvolver e também ajudar a estruturar a família. Então, se a mulher ela é livre de estudar, é livre de fazer as coisas que ela quer, não é? Dentro da família, é importante porque nós conseguimos ver que o ambiente primeiro é bom, a relação dentro de casa também é muito boa e isso também ajuda de uma certa forma com a questão financeira dentro de casa, a educação das crianças, entre outras necessidades básicas que são necessárias dentro de uma família. Seja mulher casada ou não, é importante com que ela tenha educação, porque isso nós conseguimos ouvir dos nossos pais desde lá no início, que eles nos incentivam a estudar, não é? Então, eu acredito que como um ganho é a questão de ter aproveitado, estudar e me formar, não é? Hoje eu sou feliz porque eu sinto que estudei, sinto que estou a trabalhar e isso é muito bom. Casei ainda a estudar, então a fazer faculdade. E uma das coisas muito importantes é que também na família onde eu estou agora incentivam muito a estudar, incentivam muito a dedicar-se nos estudos, incentivam muito a buscar conhecimento. Então esta liberdade me ajudou também a continuar, na verdade, com aquilo que eu já fazia quando estava solteira, ou melhor, quando não estava casada ainda. Então isso me ajudou a dar continuidade, porque acredito que se eu não tivesse essa liberdade, teria casado e teria abandonado a escola, ou teria parado de estudar. Mas eu, quando cheguei, quando casei e mudei-me para a casa do meu esposo,
Eu cheguei lá, incentivaram-me a estudar, a continuar com os estudos. Havia tempo também para fazer as tarefas de casa, cuidar da casa, mas também reservar um tempo para ir à escola, reservar um tempo para ir ao trabalho, voltar a casa, cuidar da casa, mas também sempre ter um tempo para garantir com que a escola, o trabalho, entre outras coisas, também fossem feitas. Então, o primeiro ponto é a questão da conversa, haver muito diálogo e chegar-se a um ponto em que os dois vão sair a ganhar, ninguém vai prejudicar a ninguém. E o segundo ponto é o respeito. Tem de haver bastante respeito, independentemente de estudar, trabalhar, ter se formado aonde, é importante então que sempre haja respeito. A Neide ensinou-nos muitas coisas, uma das quais é que a mulher que é livre para voar, para sonhar e que tem a liberdade de fazer o que ela quer fazer, ela pode sentir-se realizada. Isso é muito bom porque pode ajudar até nas finanças de casa. Bem, a seguir vamos à última rubrica do programa Asas, antes de fazermos o fecho, obviamente. Até onde vai a liberdade de uma mulher no lar? No lar, a mulher deve ter tanta liberdade quanto o homem e não deve sofrer qualquer tipo de restrição. Por exemplo, de trabalhar perto ou longe de casa, de pensar, fazer negócios, estudar, viajar ou qualquer outra. É o fim de mais uma edição do Asas e antes que eu me esqueça, a Etelvina volta na próxima semana e eu também. Até lá, fique bem.